Bem amados do Senhor, a palavra de hoje encontra-se no livro de Romanos, capítulo 13, do versículo 1 ao 8. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as que existem foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são motivo de temor para os que fazem o bem, mas para os que fazem o mal. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem, e terás louvor dela, porquanto ela é ministro de Deus, para teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador, em ira contra aquele que pratica o mal. Pelo que é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente por causa da ira, mas também por causa da consciência. Por esta razão, também pagai tributos, porque são ministros de Deus, para atenderem a isso mesmo. Dai a cada um o que lhe é devido. A quem tributo, tributo. A quem imposto, imposto. A quem temor, temor. A quem honra, honra. A ninguém devais coisa alguma, senão o amor recíproco, pois quem ama ao próximo tem cumprido a lei. Aleluia, glória a Deus. Linda essa palavra e muito propícia ao tema de hoje, pois estamos falando sobre política. Amados do Senhor, infelizmente, nos tempos de hoje, a política é vista como algo ruim e comandada por pessoas sem escrúpulos e corruptas. Mas o sentido da política não é esse. Na verdade, a política pretende alcançar em cada situação as prioridades de um grupo, uma classe, um segmento nela dominante. Então, amados do Senhor, eu pergunto para vocês, como a política pode ser algo ruim, algo que não é de Deus, se está pensando nas prioridades de um grupo? Você que vive aí no seu bairro, meu amado, minha amada irmã, na sua cidade, no seu estado, no seu país, você sabe que existem autoridades nesta nação. Autoridades neste estado. Autoridades nesta cidade. E estas autoridades, meu amado e minha amada que nos ouve nessa noite, você pode até dizer, como assim, amada missionária Daniele? Mas é o que você vai ouvir agora. Estas autoridades foram constituídas por Deus. Mas, amada, eles estão roubando, eles estão se corrompendo. Isso não vem de Deus. Mas o sentido da política, que é o bem comum, priorizar o bem comum, é de Deus. Amados e amadas, nós temos vários exemplos na palavra do Senhor, como, por exemplo, Moisés. Moisés, quando foi chamado por Deus e se achava um homem incapaz de cumprir aquela missão, considerado o legislador, o religioso legislador e profeta da palavra do Senhor, ele foi criado pelo povo que não era de Deus, pelos egípcios, viu as injustiças que o seu povo hebreu sofria nas mãos dos egípcios, cometeu um ato de homicídio contra um dos egípcios, se ausentou
do Egito e retornou com a tarefa de Deus de libertar aquele povo. Ah, amada, o que tem a ver isso com a política? Um homem de autoridade, um homem escolhido por Deus para ser o libertador e legislador. Ele criou as leis. Olha aí o nosso poder judiciário. Se hoje existem 3 poderes na nossa nação: o poder legislativo, o poder executivo e o poder judiciário. Lá no Velho Testamento, quando Moisés criou essas leis, já era o nosso poder legislativo em ação e o poder judiciário, executando e cumprindo essas leis. Então foi um político, um homem político, um homem escolhido por Deus. Da mesma forma, meus amados, José, todos conhecem a história dele, que foi odiado e invejado pelos seus irmãos. E após a interpretação, quando José foi parar lá no Egito também, e Faraó, e ele interpretou um sonho de Faraó, José recebeu um anel no seu dedo e vestiu vestes de linho, pôs um colar de ouro no seu pescoço e foi consagrado como chanceler, que hoje é conhecido como governador. E o que é um governador de uma nação, como foi José? É um político. É um político, um homem escolhido por Deus para governar. Saul foi um rei que desobedeceu a Deus. Lá no Antigo Testamento também nós vemos isso. E por ter desobedecido a Deus, perdeu o seu reinado para Davi. E Davi foi reconhecido como o maior rei de Israel, descrito na Bíblia. Ah, mas o que tem a ver também um rei com um político? Uma autoridade constituída por Deus. E foi o próprio povo que pediu, amados. Porque o nosso maior governador, o nosso líder maior, o nosso amado e querido e exaltado mestre, está acima dos reinos, está acima dos poderes, está acima dos reis, está acima dos governadores. Mas ele delegou autoridade a homens na terra para que esses homens sejam representantes do povo na terra. E nós sabemos que esses homens foram escolhidos por Deus. Lá na palavra do Senhor, amado, se você também quiser confirmar, lá no capítulo 2 do profeta Daniel, lá no seu versículo 21, ele diz assim: ele muda os tempos e as estações, ele remove os reis e estabelece os reis. É ele quem dá sabedoria aos sábios e o entendimento aos entendidos. Então, amados do Senhor, eu peço ao Espírito Santo de Deus que venha abrir a sua mente nessa noite e que você possa ter um entendimento de que a política é algo de Deus. A política foi constituída por Deus. Mas, amada Daniele, amada missionária Daniele, por que nós vemos tanta corrupção? Por que nós vemos tanto desgraça no meio político, vamos dizer assim? Tanta podridão. Alguns comentários até sobre o tema hoje disseram que tem nojo da política. Porque, amados, foi o homem que se corrompeu. O homem, quando recebeu o poder e a autoridade, ele começou a colocar o coração dele naquilo. E o nosso coração tem que estar no Senhor. O nosso coração não tem que estar nos cargos que nós ocupamos, na cadeira que nós ocupamos, na autoridade que nós recebemos, seja legislativa, seja executiva, seja judiciária. O nosso coração tem que estar no Senhor. E infelizmente, amados, esses homens
amados e minhas amadas nessa noite, que receberam essa autoridade, muitos se corromperam. Mas aí eu te pergunto nessa noite, qual é o nosso papel como Igreja de Cristo? Condenar a política? Condenar os políticos? Criticar os políticos? Ofender os políticos? Zombar dos políticos? Amados, o nosso papel como Igreja do Senhor é orar por esses homens e obedecer às ordens estabelecidas pelas autoridades da nossa nação. Isso é o que Deus fala nessa palavra. Ah, mas eu não concordo com esses homens que têm liderado o meu país, ou essas mulheres, o meu país, o meu estado e a minha cidade. Amém. Então você vai dobrar o seu joelho, vai orar a Deus para que Deus levante homens e mulheres comprometidos com Ele. Esse é o nosso papel como Igreja do Senhor. Esse é o nosso papel como Igreja de Cristo. Porque Deus já falou aqui, dai a cada um o que lhe é devido. Você não tem que pagar os tributos, pagar os seus impostos, e você não quer exigir os seus direitos referentes a esses impostos que são pagos. Então, amados, vamos honrar quem tem honra. Porque a verdade é a seguinte, ainda existem homens e mulheres comprometidos com Deus e comprometidos com a política que querem fazer a diferença nos dias de hoje. Homens e mulheres que realmente querem o bem da coletividade, querem o bem do próximo, não o seu próprio bem. Não pensando na riqueza, no dinheiro, no poder, em ter cada vez mais, e sim repartir com aqueles que não têm. O que eu te peço nessa noite é que o Espírito Santo de Deus venha iluminar a tua mente, a tua alma, o teu coração, para que neste domingo, próximo domingo, dia 5 de outubro, você possa estar escolhendo homens e mulheres comprometidos com Deus. Você possa pedir ao Espírito Santo de Deus que te dirija. Senhor, quem tu queres que eu coloque nessa cadeira? Quem tu queres que ocupe este cargo? É isso que você deve fazer. Porque se você é um cristão, uma pessoa dirigida por Deus, Deus vai falar no teu coração. Muitas pessoas dizem, não devemos misturar política com religião. Não é questão de misturar política com religião. É questão de sermos dirigidos pelo Espírito Santo. E se Ele nos dirige nas nossas decisões, Ele vai nos dirigir para que nós venhamos escolher aquele que Ele quer que lidere o povo. Porque da mesma forma como o povo lá atrás, no passado, pediu um líder, hoje a nossa nação precisa de um líder. Os nossos estados precisam de um líder. As nossas cidades precisam de um líder. Então, amado, que o Senhor possa estar falando isso ao seu coração. E que nós possamos estar orando, realmente orando e pedindo ao Senhor que venha preparar essa pessoa, que venha preparar esse homem e essa mulher para que seja o representante dos nossos direitos e dos nossos deveres perante o poder legislativo dessa nação. É isso que eu venho te pedir nessa noite. Ore ao Senhor e peça a Ele uma direção para a tua vida na política. Em nome de Jesus.